Já parou para pensar que, quando a gente se comunica, a gente faz muito mais do que só trocar palavras? A gente expressa o que está sentindo, tenta convencer alguém de uma ideia, conta uma história. No fundo, a linguagem serve para fazer coisas. E nesta nossa análise, a gente vai mergulhar de cabeça nas 6 principais funções da linguagem para entender direitinho o que acontece por trás de cada mensagem que a gente manda e recebe todo dia. Então, qual que é o nosso plano de voo? Primeiro, a gente vai montar a base, entendendo os elementos essenciais da comunicação. Depois, vamos analisar as 6 funções, sempre em duplas, para ficar mais fácil de ver como elas funcionam. E para fechar com chave de ouro, a parte mais legal, ver como tudo isso se mistura na prática, no nosso dia a dia. Vamos nessa! Bom, vamos começar com a pergunta de $1 milhão, né? Para que, afinal, serve a linguagem? Pensa um pouquinho. A gente usa para desabafar, para pedir um favor, para ler uma notícia, para mandar um meme. Cada uma dessas coisas tem uma intenção diferente, um objetivo por trás. E é exatamente essa intenção que vai definir a função da linguagem que a gente está usando. E para entender essas intenções, a gente precisa primeiro conhecer as peças do jogo. É como aprender os ingredientes de uma receita antes de começar a cozinhar, sabe? São os blocos de construção de qualquer ato de comunicação. Olha só, toda comunicação, por mais simples que pareça, tem esses 6 elementos. Tem o emissor, que é quem manda a mensagem. O receptor, que é quem recebe. A mensagem em si, o conteúdo. O contexto, que é o assunto da conversa. O canal, que é o meio por onde a mensagem viaja, pode ser a nossa voz, a internet, um livro. E, por fim, o código, que é a língua que a gente está usando, como o português. E é aqui que a mágica acontece. O linguista Roman Jakobson teve uma sacada genial. Ele percebeu que cada um daqueles 6 elementos está ligado a uma função específica da linguagem. É como se cada peça desse quebra-cabeça tivesse um superpoder. Dependendo de qual elemento está em foco, se é quem fala, quem ouve, a mensagem em si, uma função diferente vai se destacar. Esse esquema vai ser o nosso mapa daqui para frente. Vamos para o nosso primeiro par de funções para ver como isso funciona na prática. Essas duas aqui são focadas nas pessoas que estão na conversa, quem fala e quem escuta. De um lado, a gente tem a função emotiva, que também chamam de expressiva. Aqui o holofote está todo no emissor, no eu. O objetivo é botar para fora emoções, sentimentos, opiniões. É a linguagem do coração. Do outro lado, a gente tem a função apelativa. Nela, o foco muda completamente e vai para o receptor, para o outro. A intenção aqui é clara: influenciar, convencer, dar uma ordem. E os exemplos do dia a dia deixam essa diferença gritante. Imagina um post numa rede social. Nossa, que dia incrível! O foco está todo no sentimento de quem postou, certo? Isso é função emotiva pura. Agora, olha esse anúncio da Coca-Cola. Beba. É uma ordem direta, um verbo no imperativo. A propaganda não quer expressar um sentimento. Ela quer que a pessoa faça alguma coisa. Essa é a essência da função apelativa. Beleza, agora vamos mudar o nosso foco. Vamos dar uma olhada em 2 funções que se preocupam menos com as pessoas e mais com a própria mensagem e com a realidade que ela descreve. De um lado, temos a função referencial. O foco dela é o contexto, o assunto. A missão dela é uma só: informar, de forma clara, direta e objetiva. Já a função poética, essa é diferente. O foco dela é a mensagem. A grande preocupação não é só o que se diz, mas principalmente como se diz. A beleza, o ritmo, a sonoridade das palavras entram em jogo. A palavra-chave da função referencial é objetividade. A linguagem aqui tenta ser quase invisível. É como uma janela bem limpa, sabe? A gente nem repara no vidro, só vê a paisagem do outro lado. O objetivo é transmitir uma informação sobre o mundo da forma mais direta possível, como numa notícia de jornal ou num texto científico. Opinião e emoção ficam de fora. Em total contraste, a função poética é toda sobre a arte de construir a mensagem. Ela adora brincar com os sons, com os significados, com as formas das palavras. A gente vê isso explodindo em poemas, letras de música e até em slogans publicitários bem criativos. E para fechar os nossos pares, vamos falar da infraestrutura da comunicação. São 2 funções que cuidam da parte mais técnica. Uma de manter a conexão e a outra de falar sobre a própria linguagem. A função fática tem o foco todinho no canal de comunicação. A preocupação dela é bem simples: testar se a linha está funcionando. É sobre iniciar, manter ou encerrar o contato. Já a função metalinguística foca no código. Ela acontece sempre que a gente usa a própria linguagem para explicar ou falar sobre a linguagem. É a linguagem olhando para si mesma no espelho. Com exemplos fica super fácil. Sabe quando alguém atende o telefone e diz "alô"? Isso é pura função fática. A pessoa só está checando o canal.
Ou quando alguém diz entende no meio de uma explicação. Agora, um dicionário que usa palavras para definir o que outras palavras significam é o exemplo perfeito da função metalinguística. Aliás, essa nossa análise aqui agora é um grande ato de metalinguagem. Ok, a gente viu as 6 funções, uma por uma. Mas agora vem a parte mais importante. O que acontece no mundo real? E a verdade é que, na prática, elas quase nunca aparecem sozinhas, purinhas. A comunicação é bem mais rica que isso. O próprio mestre, o Roman Jakobson, já deu o recado. É muito raro a gente encontrar uma mensagem com uma única função. O que acontece na maioria das vezes é que várias funções estão ali, atuando juntas. O segredo é a gente conseguir identificar qual delas é a predominante, a que está no comando da mensagem. Pensa que a comunicação é tipo uma receita. Um discurso político, por exemplo. O ingrediente principal é a função apelativa, claro, ele quer o voto. Mas por que quase sempre tem um toque de função emotiva, contando uma história pessoal? Para criar conexão, para gerar empatia. Um poema de amor é principalmente poético pela forma, mas não faria sentido sem a função emotiva. Ou seja, quase toda comunicação eficaz é uma mistura inteligente de funções. E agora, para fechar, que tal um desafio? A partir de hoje, ao ler um e-mail, ouvir uma música, assistir a um comercial, a proposta é tentar ser uma espécie de detetive da linguagem. Tente identificar as funções que estão ali. Qual é a principal? Quais outras estão dando um tempero? Fazer essa análise não só deixa a gente mais craque em interpretação, como também revela as verdadeiras intenções por trás de cada palavra. É um exercício e tanto.